Assim, ó, a minha intenção aqui é bater papo. Até porque a maioria daqui, né, eu acho que eu já conheço, né, e já conhecem a ADN. Então, a apresentação institucional é muito mais um pro forma dentro dos eventos, porque tem muita gente que não conhece. E é também uma atualização de quem já conhece para saber, pô, essa empresa que eu sou parceiro, o que essa empresa está fazendo? Onde é que eu estou amarrando meu bu? Né? Porque daqui a pouco estou escolhendo um parceiro para trabalhar e esse parceiro, sei lá para que lado está indo. Né? Então, também é um meio da gente poder bater um papo, falar um pouco de mercado, falar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está enxergando. Porque eu acho que, para vocês, isso é sempre um ponto de referência que eu acho que a gente pode passar um pouquinho para vocês. Tá? Quantos aqui estão vindo pela primeira vez no fórum? Legal. Então, eu acho que a palestra, de um jeito ou do outro, vai atender um pouquinho o anseio de alguns aí que talvez não conheçam tão profundamente a ADN assim. Tá? Então, vamos lá, gente. Eu vou acabar tendo que subir aqui porque eu tenho que mexer no computador, mas a minha intenção era a gente bater papo e não ficar tão... Não, mas está aqui, ó. Tecnologia para quê, né? Isso aí. Bom, a gente, de tempos em tempos, renova um pouco o nosso slogan. Né? E o slogan sempre procura traduzir um pouquinho do direcionamento que nós estamos dando em relação ao nosso trabalho. Né? E, há 1 ano e meio atrás, nós sentamos para discutir qual seria o slogan, qual seria a temática que nós trabalharíamos durante o período para frente. E nós trabalhamos, então, com Trabalhando para Você Crescer. Né? Qual é a grande tradução disso nas nossas atividades do dia a dia? A gente olhou para dentro de casa e viu que o grande negócio que nós temos que fazer é trabalhar tanto para o crescimento do revendedor, que são vocês, quanto para o crescimento dos nossos parceiros, que são parceiros do outro lado, né? Vocês também são nossos parceiros, ou a gente quer conquistá-los assim, mas os outros parceiros são os fabricantes. Então, assim, o Trabalhando para Você Crescer é o que a gente faz. Ou seja, se eu recebo uma linha de produtos para distribuir, se a Zebra chega e diz, ó, Dani, você vai ser meu distribuidor, e eu não entregar um crescimento do resultado, eu não sirvo para ele. Né? E se eu não... Como é que eu faço isso? Como é que eu consigo crescer? Eu consigo crescer através do crescimento dos senhores. Então, toda a nossa monta, todo o nosso direcionamento está nisso. Então, o slogan, ele traduz um pouco nosso direcionamento. Ou seja, o que a empresa está pensando, desde a hora que abre os olhos até a hora que vai dormir. De vez em quando até sonha com isso. Né? É trabalhar para o revendedor crescer. Ok? Então, esse é o nosso slogan que está estampado aí. Vamos ver se eu sei mexer aqui. Ótimo. Isso dentro da empresa, a gente trabalha de uma forma que isso vire meio o sangue das veias. Tá? Então, todo o nosso planejamento, todo o nosso pensar está voltado para isso. Tá? Para quem não conhece, eu vou passar muito rapidamente, porque eu acho que não vou ficar tempos aqui falando desse tipo de coisa, mas a empresa tem mais de 20 anos. Tá? Nós somos uma empresa de mais de 20 anos de mercado. Tá? Dentro do nosso setor de tecnologia, a gente sabe que o quanto é difícil, muitas vezes, ou quanto fecham empresas, porque a barreira de entrada é muito pequena. Né? Ou seja, abrir uma empresa, vou lá na junta, abro, vender informática, eu pego, me cadastro nos distribuidores, talvez não tenha crédito no início, mas né, é fácil. Né? Manter-se é difícil. Né? Não é só o distribuidor, todos os negócios são difíceis, né, se a gente não tiver um mínimo de competência. Então, a empresa tem mais de 20 anos, a empresa já não é uma empresa novata, a gente já não faz aventura. Né? A empresa já tem um tamanho, e as coisas já são mais maturadas e o nosso desenvolvimento ele é planejado para que isso se reflita num serviço bom para os senhores. Tá? E aí entra uma missão que a gente praticamente tem, essa missão tem mais de 10 anos, porque a gente não enxerga que tenha que mudar a missão da empresa. A missão da empresa é desenvolver canais, que está absolutamente alinhada
com o crescimento e o trabalho para o revendedor crescer. Como é que eu faço o revendedor crescer? Ou como é que eu faço com que a ADN cresça, por consequência? É fazer esse trabalho de aproximação, fazer esse trabalho de apresentação de produtos, de linhas, de tendência de mercado, trazer vocês em contato com o fornecedor, em contato com empresas de software, que também vão estar vinculadas aos senhores, e quem vende software vai vender mais hardware. Então, tudo que tiver ao nosso alcance para fomentar e facilitar o trabalho dos senhores, vamos fazer. Tá? Então, o nosso negócio ele é desenvolver canais pela capacitação, suporte e fornecimento de produtos e soluções tecnologicamente avançados, e a gente procura, junto com os fornecedores, discutir o seguinte: ninguém vai escolher um produto para vender se não der rentabilidade, não der lucro. Certo? Então, eu tenho 500 coisas batendo na minha porta todos os dias para vender. O monitor, o micro, o software da Microsoft, o que for, rede. Dá lucro? Eu vou vender. Não dá lucro? Eu não vou vender. Não é isso? Não é essa a escolha dos senhores? E a automação comercial, ela é um negócio que não está ainda na depedração de margem que a gente enxerga boa parte da informática. Dependendo do produto da automação, é um produto mais truncado, mais commodity. Outros produtos já não. Então, a automação ela é um negócio que ainda não caiu na depedração de mercado que nós temos dentro do setor de informática. E ela ainda propicia boas rentabilidades. Depois nós temos os princípios, são aqueles pilares sobre os quais toda a nossa equipe trabalha. Né? Então, estabelecimento de relações de confiança e ética, valorização pessoal e profissional dos colaboradores, crença no trabalho em equipe, busca constante de excelência, austeridade nos gastos e compromisso com a lucratividade. Tá? A empresa, no fim, tem que dar lucro, senão não existe. A ADN vem galgando um patamar de crescimento bastante bom. Né? No ano passado, nós fechamos na casa de 124 milhões de faturamento, 126 milhões de faturamento. Tá? E representando 35% de crescimento em relação ao ano anterior. Tá? E aí a gente reflete um pouquinho assim, vamos pegar vários setores da nossa economia, vamos falar com o setor moveleiro aqui. Né? Quem é de Bento, região de Bento, Caxias, região do setor moveleiro aí, quem é daquela região? Quando fala com um cara do setor moveleiro, ele fala em quantos por cento de crescimento possível de fazer? 5%? Crescer 2%, 3% para eles não é ruim, é muito bom. O nosso setor cresce 30% e parece que não cresceu nada. Cara, qual é o outro setor da economia que nos dá 2 dígitos de crescimento ano após ano? E com tendências de não mudar isso. Por quê? Porque o que antigamente era gasto, né? Tecnologia, eu vou gastar muito, é muito caro. Hoje virou primeira necessidade. Dependendo do tamanho da rede de varejo, o cara não abre as portas sem botar automação. Assim como ele tem que comprar prateleira para expor mercadoria, ele tem que comprar checkout. Senão ele não abre a loja, ponto. Antigamente não, ele abria a loja, tal, vamos vender na notinha, na mãozinha e vamos embora. Hoje não, é impossível trabalhar, dependendo do volume de vendas que ele tiver, do volume de clientes, do tamanho dele, é impossível trabalhar. E vai ficar cada dia pior. Então o que acontece? Nós temos um potencial de crescimento anos a fio que vai nos propiciar, sim, estabelecer dentro de automação um futuro para os nossos negócios. E a ADN tem refletido isso. Né? Até 2009, a ADN tem o seu resultado praticamente todo vindo apenas das regiões sul, uma boa parte do Nordeste e uma parte apenas do Sudeste. Nós não estávamos até 2009, até quase final de 2009, nós não estávamos em São Paulo, Centro-Oeste e alguns estados do Norte. Em 2009, no apagar das luzes, nós estabelecemos uma nova filial em São Paulo e estamos entrando nesse mercado. Então, apenas 10% do nosso faturamento de 2010 tem a influência ainda de São Paulo e região. Que se nós pegarmos o PIB e o potencial econômico, é o maior centro econômico do Brasil. Então, a ADN tem um potencial de crescimento ainda maior, né, porque ela recém começou
a fazer o seu movimento para a maior região econômica do Brasil. E a DN é muito bem estabelecida em torno do seu share das marcas que distribui nas regiões que já estava estabelecida. Na região sul nós temos um share e uma participação muito grande. Nós temos uma participação muito grande no Rio de Janeiro, região, e lá no Nordeste. Então isso faz com que a gente tenha um potencial de crescimento muito grande, né? Então, fora o crescimento econômico, fora uma série de coisas que eu vou falar, a gente está se preparando também para fazer esse crescimento acontecer. Não é fácil, né? Porque eu não tenho concorrentes bobos, né? Mas a gente está se preparando. A DN, então, como é que ela está estabelecida? Eu tenho um laser aqui. Então, nós temos um centro de distribuição aqui em Porto Alegre. Tá? Esse centro de distribuição hoje já conta com 6 milhões de inventário em estoque. Tá? Talvez vocês não tenham essa dimensão da DN. Isso é bom, um update mesmo para aqueles que conhecem. Se vocês hoje forem na DN Automação, que ficava ali na Pernambuco 2540, vocês vão encontrar a DN lá, mas apenas a parte de warehouse, apenas a parte de estoque. A parte de pessoal, a grande maioria das pessoas, está transferida por uma rua na frente, que é a sede nova, que nós transferimos toda a parte pessoal para ganhar espaço no estoque. Então a gente vem crescendo bastante isto, como uma das missões de poder atendê-los cada vez melhor, né? Então, hoje vocês podem contar com um conforto de fazer uma venda e ter a pronta entrega na DN. Olha, em 99% dos casos a gente vai ter estoque, tá? Porque realmente a gente se prepara para isso. Eventualmente tem uma quebra por algum atraso numa importação, por percalços, mas a gente trabalha muito, investe muito dinheiro nisso, tá? E aí é uma coisa que eu sempre digo, né? Esse é um custo que eu já tenho, vocês não precisam ter. Visitem a DN na Pernambuco, peçam para visitar o nosso estoque, vocês vão entender um pouquinho que vocês não precisam ter e fazer estoque e gastar com isso. Tá? Depois, a nossa filial nova de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Bahia e Minas Gerais são apenas escritórios comerciais, que se apoiam do Rio de Janeiro e de Pernambuco. A DN, já há 5 anos atrás, ela estabeleceu um compromisso público. Tá? A nossa relação com o revendedor é uma relação de extrema confiança. Se vocês não confiarem na gente, vocês jamais vão fazer negócio conosco. Ponto. A primeira matéria-prima que eu tenho que ter com os senhores é confiança. Se vocês não puderem confiar na gente, vocês vão eleger outro. É simples. Desde 2007, com murmúrio de mercado, fabricante comprando software house, uma série de movimentações, fabricante atendendo direto, distribuidor, alguns fazendo movimentações, o mercado ficou confuso. O que vai acontecer? A DN vai fazer o que da vida? A DN vai resolver atender, vai fazer alguma coisa? Nós achamos necessário estabelecer um compromisso público. Nós não atuaremos direto, ponto. Nós não seremos donos de empresas de software, ponto. Nós não temos a mínima dúvida a respeito disso. Nós não temos nenhuma confusão mental ou qualquer coisa que eu preciso de banco psicólogo para decidir. Não, nosso negócio é a distribuição e o nosso negócio, acima de tudo, é a confiança do revendedor e das empresas de software. E esta é a minha base primordial de matéria-prima. Nós não vamos fazer, e nós estabelecemos isso num selo, que é o selo confiança, e no compromisso público, então. Ok? Bom, aqui tem algumas coisas que são bases do nosso trabalho, que a grande maioria talvez já tenha visto isso, mas eu vou dar uma repassada rápida e vou talvez, em um que outro ponto, esmiuçar um pouquinho mais. Então, eu já falei um pouquinho do selo confiança e do respeito aos canais. A gente vem trabalhando bastante forte, a gente está estruturando a equipe, principalmente da área de comunicação e marketing, que é responsável pela organização do que os senhores hoje estão aqui presenciando. Tá? Que não é fácil, tá? Organizar isso aqui com um volume de fabricantes, com a organização do evento. Então, até quero publicamente aí dar os parabéns a essa equipe, tá? E a equipe comercial que também se envolve nisso. Né? Mas a gente vem trabalhando e estruturando a equipe de comunicação para trabalhar um pouquinho a mídia digital. Né? A mídia digital é um caminho que nós encontramos mais forte, muitas vezes, que outros veículos, e mais barato, mais efetivo,
tá, de fazer geração de demanda. Então, nós temos trabalhado bastante nisso, nós estamos evoluindo nisso, não é uma coisa que nós já sabemos como fazer tudo, né? E a gente está estruturando a equipe para fazê-lo. Mas grande parte dessa geração de demanda, ela vem da mídia digital, como o Google e outras iniciativas, e nós estamos, então, canalizando bastante o nosso recurso de mídia para isso. Fora isso, é esse contato que nós temos, né? Fora isso, é esse tipo de trabalho que nós temos. Tá? Bom, a empresa, como eu falei para vocês, aqui em Porto Alegre tem 6 milhões de inventário. São Paulo deve estar na casa dos 4. Rio de Janeiro deve estar na casa dos 8. Recife deve estar na casa, talvez, dos 6. Enfim, no todo, o inventário chega em torno de 20 milhões. Tá? É uma coisa que cresceu bastante e cresceu muito também porque a ADN vem investindo em novos produtos e novas linhas. A ADN era muito fraca, eu vou falar um pouquinho depois, na área de AIDC. Eu tenho a área de automação comercial, que é a automação mais voltada a varejo, que é uma área que hoje 80% do nosso faturamento vem disso, só que a gente sempre foi muito ruim em fazer negócio na área de AIDC. A ADN olhava o mercado e não sabia como entrar, não sabia como fazer. E a gente passou anos tentando. E a gente, então, decidiu que a gente ia ser um player desse mercado e que nós vamos fazer. E aí nós trouxemos uma pessoa que já era do nosso relacionamento, que se chama Isaac Berman. O Isaac trabalhou na Metrologic durante um período muito longo. A Metrologic, para quem não conhece, é um dos grandes fabricantes de leitor de código de barras, que depois foi adquirida pela Honeywell. A Honeywell, inclusive, é um expositor hoje aqui. E o Isaac estabeleceu toda a política comercial e toda a estratégia de trabalho da Metrologic que ajudou a Metrologic a construir uma boa liderança na área de leitores. Fora isso, depois ele trabalhou na própria Handheld Products, que também foi adquirida pela Honeywell, e ele trabalhou em distribuidores. Então, ele reuniu uma bagagem muito grande desse mercado de AIDC. Então, nós contratamos o Isaac para fazer essa área e sedimentar essa área. E desde da entrada do Isaac, dos movimentos e da estruturação de uma equipe para isso, a empresa vem crescendo, né? Nós triplicamos os nossos valores de vendas em algumas linhas de produtos que são ligadas à IDC. Nós multiplicamos algumas vezes a nossa venda dentro desse negócio, dentro desse business, e, por consequência, estamos comprando mais. Então, o inventário de estoque de um item de automação que eu tenho um fornecedor aqui no Brasil é um inventário para 30 dias, 40 dias. O inventário de estoque para um item importado, que eu tenho que trazer de navio 60 dias de lá para cá, é um inventário de 90 dias, dependendo. Porque hoje eu mando um pedido para a Zebra, se ela estiver lá nos Estados Unidos, até o navio poder programar a saída do navio, fazer, trazer, desembaraçar, dar canal vermelho ou verde, bom, então, todo esse movimento é para dispor aos senhores de mercadoria pronta entrega. A ADN tem um jeito de trabalhar que talvez no mercado de distribuição vocês não enxerguem dessa mesma maneira, né? Vocês talvez comparando com outros distribuidores de outros segmentos, vocês talvez não enxerguem o mesmo tipo de trabalho. Nós temos equipe de campo, né? Normalmente o distribuidor é um cara que tem uma super estrutura de atendimento telefônico, um site maravilhoso, que aliás é o nosso, sem comentários, depois eu comento sobre ele, mas a ADN não. A ADN tem gente de campo. Esse pessoal de campo vai visitar os senhores. Esse pessoal de campo vai sempre procurar estar em contato com os senhores, para desenvolver, relacionamento. 2, levar produto novo, mostrar para vocês tendência, mostrar as coisas novas. A nossa equipe, realmente, quando tem que viajar, passa uma semana, 2 fora, dormindo em hotel, pegando estrada, e é isso mesmo. Esse é o nosso jeito de trabalhar, porque a gente quer estar junto aos senhores. Tá? Não tem outra maneira de desenvolver negócio e proximidade se a gente não sair de dentro de casa, fazer o que a gente chama de tirar a bunda da cadeira. Tá? Acho que a automação não se vende aqui só. Tá? Acho que a automação se vende no tete-a-tete. Tá? E dentro disso, nós temos profissionais que são focados por linha. Por que esse profissional é focado por linha? Porque esse profissional precisa entender daquela linha. Pegar uma linha como a da Zebra e tentar entender... Quantos produtos tem na linha da Zebra?
54. Fora que, desses 54, são diversas linhas de produtos. Tem impressora de código de base normal, de etiqueta, tem impressora de pulseira, tem impressora de cartão, tem um inferno. E cada linha tem um segmento de mercado para atuar, tem um tipo de programação. Como é que vai entender de tudo isso se não for um especialista, se misturar isso com mais de 600, 700 outros produtos que eu tenho do restante? Então, os especialistas, os caras de campo, são especialistas por linha. Porque eles precisam dar foco, eles precisam entender o que estão falando para os senhores. Tá? A gente procura dispor, isso não é uma coisa que a gente consegue 100% das vezes, porque o inventário é alto, é caro, mas a gente procura dispor dos equipamentos para showroom. Ou seja, tem um projeto, a gente quer ver o produto, quer entender se ele funciona, se está adequado à necessidade dele. Então a gente procura dispor de produtos de demonstração. Nem sempre eu vou ter no momento que vocês precisam. Tá? A gente precisa ser franco aqui. Mas a gente tem um investimento bastante pesado nessa área. Nós temos um profissional que está dedicado às linhas de atuação em governo. A ADN faz venda direta para o governo? Não, hipótese alguma. A ADN tem um profissional que entende do processo licitatório e que pode apoiá-los a fazer esse processo mais efetivo. Porque cliente de governo é igual a qualquer outro, só tem uma parte que ele é diferente. No momento que ele vai comprar, ele precisa licitar. Ele precisa fazer uma coisa pública. Como é que trabalha isso? Eu fui lá, visitei o cliente, fomentei, fiz todo o trabalho. Como é que eu trabalho esse tipo de cliente? O meu concorrente ganhou, mas ele não atendeu alguma coisa do edital. Como é que eu faço um recurso? Como é que eu faço esse trâmite? Então, o Alex, que está aqui em Porto Alegre, inclusive, ele está à disposição dos senhores para fazer esse tipo de trabalho junto com vocês. Tá? Faturamento direto com comissionamento. Esse é um item que eu acho que é meio praxe de mercado. Né? Acho que todo distribuidor trabalha com isso. Né? Isso surgiu lá no passado muito em função de demanda da bitributação. Ou seja, antes eu comprava por 100, vendia por 130, só que nesse 130 eu carregava de novo todos os impostos que eu já tinha pago no 100. Né? Isso existia e isso fez com que o faturamento direto fosse uma via de não pagar de novo o mesmo imposto sobre o 100. Tá? Hoje, eu já não tenho tanto isso. Eu já tenho uma regra tributária que eu, comprando e vendendo, eu talvez não tenha essa diferença tão grande. Mas eu tenho outras coisas que complicaram e que isso pode ser um serviço à disposição dos senhores. A regra tributária hoje, como é que classifica uma impressora? Classifica de um jeito. Tem uma substituição tributária, tem um MVA, tem um cálculo para fazer. Como é que classifica um leitor? É de outro jeito. Tem um MVA, tem uma classificação. Como é que classifica um no-break? Tem substituição tributária? Não tem? Que imposto que é? Se for faturar para fora do Estado, como é que tributa? A IST que eu recolhi na compra, eu tenho que voltar a ela para refaturar para fora? Acredita, debita? Bom, senhores, isso é um inferno. Isso assim, eu sempre achei que não podia piorar, né? Mas, cara, não duvidem de nada, tá? Este é o inferno tributário brasileiro. Essa é a taxa que a gente paga, infelizmente, tá? E que a gente vai ter que resolver. Em algum momento tem que sair essa bendita e tão falada reforma tributária. Mas enquanto não sai, né? Uma das coisas que eu digo para os senhores que é um serviço que a gente presta é o seguinte: deixa a encrenca com a gente. Deixa comigo, fatura direto, recebe tua comissão e esquece da vida. Entendeu? Essa parafernália tributária, se vocês forem internar ela dentro da empresa, vocês vão gastar tanto tempo tentando entender, vocês vão ter pouco tempo para vender. Tá? Posso dizer para vocês assim, nos últimos 2 anos, a gente tem um desenvolvimento de um ERP que foi feito para nós. Certo? Esses caras desenvolveram para nós. Nos últimos 2 anos só se trabalha para o governo. Não se faz quase nada no nosso sistema que permita eu evoluir alguma coisa quase na área comercial. Só por conta de regra tributária. Tá? Então, assim, que eu convido vocês, se vocês assim acharem, porque a ADN está à disposição dos senhores. Se vocês querem comprar para vender, fiquem à vontade. Se vocês querem fazer o agenciamento, fiquem à vontade. É um serviço que a gente pode prestar e que tem outras coisas associadas. A avaliação de crédito da ADN, o risco é nosso. Né? Ou seja, eu vou dizer o seguinte: esse cliente eu faturo ou não. Eu tenho a prerrogativa de negar, dizer, para esse cliente não forneço crédito. Mas depois que eu forneci, relaxa.
Eu vou botar cobrança se esse cara não pagar, eu vou acionar vocês para me ajudar. Ó, cara, o cara não pagou, tu consegue ajudar? Né? Mas vocês não precisam se preocupar com isso. Tá? Então, esse é um serviço prestado que eu acho que é um serviço que talvez possa ajudar vocês a focar mais no negócio de vendas. Material de apoio. Então, a ADN procura, junto com os fabricantes, dispor aí material de apoio para a venda. Cursos e treinamentos. A empresa tem em cada uma das sedes um auditório e a gente procura promover treinamentos e fomentar o encontro dos revendedores com os fabricantes, com instrutores que possam estar passando para vocês novos produtos, novas tecnologias, mercado e etc. Tá? Nós temos uma área de suporte técnico, inclusive o Felipe está aí, está assistindo, está participando, tá? Que atende vocês provavelmente. E essa área de suporte técnico é uma área que suporta a vocês, jamais ao usuário de vocês. Tá? A gente sempre procura deixar isso claro. O cliente é de vocês, tanto para a venda quanto para o pós-venda. A gente sempre vai suportar vocês. Nunca vou deixar vocês na mão. Agora, é a responsabilidade dos senhores atendê-los. Tá? E o nosso site, que eu disse que eu ia falar um pouquinho, o novo site já está pronto há um bom tempo. E nós estamos terminando a integração dele com o nosso ERP, por isso que ainda não foi publicado no ar, não está com outro serviço para vocês. Então, infelizmente, a gente está atrasado nisso, porque o site realmente, a gente está devendo muito nesse quesito para os senhores. Tá? A ADN tem grande parte do seu resultado, do seu faturamento, do seu negócio, aqui nesse setor, automação comercial. Nós, desde 2009, estamos investindo pesado nesta área de AIDC. A área de informática, a gente vem há anos trabalhando dentro de alguns produtos. Nós não somos distribuidores de monitor, de PC, de produto commodity de informática. E olha, senhores, assim, hoje eu posso dizer, garantir para os senhores, nós não seremos por um bom tempo. Pode ser que dentro da ADN mude alguma estratégia, alguma coisa, mas hoje posso garantir que o nosso negócio não é distribuir um monitor, entrar em competição com os grandes distribuidores de informática, que os caras são competentes demais no que fazem, e a gente não vai entrar nessa história. Tá? A nossa linha de informática, por outro lado, tem outros itens, que são itens de valor agregado, que tem a ver com o nosso tipo de venda, com o nosso tipo de abordagem, produtos que podem agregar mais margem para os senhores, produtos que a gente pode trabalhar mais direcionado. Então, dentro da linha de informática, nós temos um mix que está mais ligado à automação e que está ligado a setores que a gente consegue desenvolver um trabalho e entregar um trabalho de valor agregado. A área de segurança eletrônica é uma área que nós estamos engatinhando, é uma área nova dentro da ADN, tá? Nós estamos realmente criando essa área e entendendo esse mercado. Esse mercado tem tudo a ver com o mercado de automação. Tá? O produto de segurança ele não é tecnologicamente diferente do que a gente faz na automação. Tá? Ele está um produto tecnicamente muito ao alcance de todos. Tá? Só que é um outro jeito de trabalho, é um outro mercado. Mas assim, o que a gente enxerga, que a gente já tem de resultado, é que o cliente de varejo que compra automação quer segurança. Então, se vocês olharem para esse mercado, só dos clientes de vocês, a área de segurança já pode propiciar aos senhores um bom resultado e um bom crescimento. Tá? Então, a ADN hoje tem 2 fabricantes que a ADN tem dentro dessa linha, tá? E que a gente está evoluindo no crescimento de outros fabricantes que venham a compor o mix. Tá? Então, nós temos Intelbras e nós temos HDL. Tá? Então, a HDL, por exemplo, tem até fechadura, porteiro eletrônico, coisa que a gente nunca imaginou. Então, confesso aos senhores que essa é uma área que nós estamos aprendendo e vamos desenvolver e estamos trazendo gente para fazer isso. Mas é uma área que a ADN decidiu que vai fazer parte, vai ter sua participação de mercado. E a área de telecom, que é uma área que aí sim, aí nós estamos no projeto, mas que nós já temos alguns produtos, já estamos engatinhando, mas essa é uma área ainda mais incipiente dentro do nosso negócio, mas que também nós vamos fazer o crescimento desse negócio. Esse então vai ser o portfólio da ADN que nós vamos trabalhar. Ou seja, eu não procuro fornecedores fora disso. É dentro destas linhas que eu vou trabalhar. Tá? Todas elas têm possibilidade de trabalho de valor agregado, não só mexer caixa. Tá? E é isso que a gente busca. Bom, dentro do mix de automação, tem tudo aquilo que se vende dentro do varejo, as balanças, impressoras de cheques, gavetas, fiscais, leitores de documentos de cartão, PDVs, PIN-PEDs para TEF,
registradora, terminal de consulta, teclado de automação, os teclados programáveis e os terminais compactos. Dentro da linha de AIDC, a linha de coletores de dados, impressoras de código de barras e leitores. Dentro da linha de informática, os computadores mais ligados à automação, né? Nós não temos um mix grande de configurações, nós temos uma linha bem seleta. A linha de no-breaks, alguma coisa de monitor, principalmente os monitores touchscreen, né, que são monitores bastante ligados à automação, como os monitores da Tyco Electronics. Né. Os terminais virtuais da N-Computing, a linha de conectividade network e a linha de Team Clients. Depois, dentro da linha de segurança, as câmeras, centrais de alarme, interfonia. Tem, dentro da telefonia de conferência, alguma solução de VoIP e centrais telefônicas. Tá? Esses são os parceiros fabricantes que nós trabalhamos, as marcas que nós trabalhamos. As mais novas que eu posso citar são Datalogic, né, uma fabricante de coletores e leitores de código de barras, né, que fechamos recentemente a distribuição. Né. A Zebra já era um parceiro bastante antigo, só que agora a gente se aproximou muito. Né. E era isso. Aqui tem um número, até desculpem aqui, que eu acho que deu alguma desformatada quando transferiram para o micro do pessoal do marketing. Aí, tá? Esse é o ano de 2009, esse é o ano de 2010. A nossa filial Sul cresceu 74%. Tá? Isso é fruto do trabalho dos senhores. Isso é fruto do nosso trabalho junto aos senhores. A nossa filial, a nossa Regional Sul, cresceu de um ano para o outro 74%. Tá? Muito em função, parte de crescimento de mercado e parte da nossa entrada em alguns novos estados que nós estávamos atuando bastante à distância. Tá? Bom, ano de 2010 eu já falei da abertura da filial, já falei um pouquinho do sistema ERP, que hoje já está em todas as filiais da DN. Falei um pouquinho da criação do setor de AIDC, falei já da nova sede, e agora nós estamos terminando a reforma da nossa warehouse, do nosso estoque ali da Pernambuco. Tá? E aqui eu vou falar um pouquinho de projeção para 2011, né, e para os anos que vêm. Um dos movimentos, que eu não sei se vocês se deram conta, vocês devem obviamente ler bastante sobre isso, mas o que nós temos tido em termos econômicos no Brasil é um crescimento muito grande do que é o motor da economia, que é a classe média. Né? A classe alta, ela tem poder econômico, mas ela não consegue fazer ela sozinha a roda girar, porque apesar do poder econômico da classe alta, o volume que a classe alta tem de pessoas versus o volume da renda per capita não dá um movimento da economia. Só que nós tivemos uma migração das pessoas das classes D e E para a classe C, a ponto de nós sairmos lá em 95, 96, de uma classe média que representava 20 e poucos por cento, quase 30% da população, né, a hoje ser a grande maioria absoluta da população, com mais de 50%. Bom, o que isso significa? Significa que todos esses milhões de pessoas que migraram das classes pobres para a classe média são pessoas que têm um poder de consumo novo, que não tinham, e que têm anseios de consumo não atendidos por anos a fio. Isso é dinheiro injetado no mercado muito grande. E onde é que ele injeta esse dinheiro? No varejo. Então, peguem os clientes de varejo dos senhores e conversem sobre o momento deles. Se vocês pegarem um cliente um pouco maior, que tem mais de uma loja, qual vai ser o plano em 100% dos casos? Crescer, abrir nova loja. Por quê? Porque o momento do Brasil é esse. O momento econômico está absolutamente propício. Bom, de quem que o varejo se abastece? Da indústria. Por que nós temos inflação? Porque a nossa indústria hoje está com a capacidade produtiva dela sem conseguir atender se disparar uma demanda. Baixa juros, possibilita o consumo, a indústria não vai atender, aumenta preço e voltamos à inflação. Então, a indústria está fazendo o que agora?
está investindo para melhoria de gestão e aumento de produtividade, para produzir mais, para entregar mais. Não é isso? Então nós estamos justamente dentro da linha e da vertente de trabalho que vai abastecer esses mercados. Quem cresce, quer crescer não só o número de lojas e, obviamente, aumentar o número de PDVs, mas quer crescer na sua gestão, na sua profissionalização, quer crescer na informática para conseguir gestionar aquilo que está crescendo. Então, senhores, o que pode se apontar é um crescimento muito grande da nossa economia e uma tendência bastante grande por anos a fio de um poder econômico dentro desses setores que nós trabalhamos que vai nos dar e nos propiciar mercado. Claro que o governo regula, né? Ou seja, ele aumenta os juros para diminuir essa capacidade de compra dessa classe que não tem dinheiro para pagar tudo à vista. Se ele cai esses juros, ele injeta um poder de consumo enorme dentro da economia. E aí, ele destempera a capacidade produtiva da indústria. Então, o que acontece aqui é que o crédito ele é restrito ou melhorado conforme a situação. Mas nós pagávamos juros, ainda pagamos os maiores juros do mundo, né? Mas nós pagávamos juros que eram absurdos, não dava nem para a calculadora, não cabia para calcular, né? Hoje já cabe na calculadora, né? Mas o governo tem condições. Hoje, se ele baixar os juros, ele não vai ter um descompasso de balança comercial e nada, porque ele está simplesmente, hoje, se nós pegarmos dos fabricantes, só para pegar uma representação, Zebra, por exemplo. Eu, há muitos anos atrás, participei de uma reunião com Zebra. Brasil era o quê? 0,5%? E olhe lá. O Brasil hoje já é 4% da venda mundial da Zebra. 4%. É metade da América Latina toda, que é 8%, é isso? Quando se fala do plano estratégico desses caras, nós já estamos vendo o Brasil figurando nas primeiras páginas, como ponto onde eles precisam focar, onde a empresa precisa se mover. A significância disso, senhores, é tudo que tem ao redor se mexe junto. Então o cara já pensa em começar a botar fábrica aqui, já começa, porque, cara, esse mercado é onde eu tenho o poder de crescimento. Eu não tenho mais outra região do mundo. Com a recessão na Europa, com a recessão nos Estados Unidos, onde é que cresce? Brasil, China, Índia e Rússia. Era isso. Então, o que acaba acontecendo? Nós estamos vivendo um momento econômico absolutamente propício para o nosso setor. Bom, aí vamos falar de Copa do Mundo e Olimpíadas, né? E aí, né, a gente tem que acender uma velinha para que a gente consiga mostrar para o mundo que a gente tem capacidade de fazer as coisas, né? Porque nós estamos já há 3 anos da Copa, né, e nós não fizemos nada. Né? Então, aqui, oportunidades com certeza virão, porque um evento dessa magnitude com certeza não vem isolado. Tá? Esperamos nós que isso realmente signifique que a infraestrutura brasileira seja melhorada para propiciar que esse evento saia dentro de um patamar mínimo de qualidade para mostrar para o resto do mundo que a gente tem condições. Tá? Mas esses 2 eventos por si só trazem para o Brasil uma relevância bastante grande, que se já não tinha, né, visibilidade no resto do mundo, né, como já vem tendo, tá? Esses 2 eventos mostram ainda mais o Brasil para o mundo. Isso faz com que empresas que antes, muitas vezes, não vissem, né, passem a enxergar o Brasil de outra forma. A gente tem visto muito investimento no Brasil, né? Recentemente, até, uma coisa que está fora do nosso setor, não ligada intrinsecamente ao nosso setor, mas que foi anunciado recentemente, um fabricante vai fabricar iPads no Brasil, né? E publicou um investimento de não sei quantos bilhões por conta disso. Gente, uma empresa se movimentando, injetando alguns bilhões na economia. Tá? Quantos outros negócios tem? O setor hoteleiro, quanto cresceu no Brasil nos últimos anos? Né? As redes de varejo. O que vem acontecendo no Brasil é uma coisa que realmente, assim, nós estamos surfando a crista da onda. Tá? Que ainda vai levar um bom tempo se a gente conseguir fazer a nossa lição de casa.
E tem um crescimento latente do setor de varejo, que, assim, hoje eu acho que até nós vamos ter uma boa oportunidade, né? Nós acabamos conseguindo, apesar da agenda lotada dessas pessoas, desses profissionais, né? A gente conseguiu fazer um convite a um profissional de uma rede varejista de relevância no nosso setor, que é a Lojas Renner, né? Então ele vem aqui conversar um pouco com a gente. E uma das coisas que eu acho que ele pode passar um pouquinho é dessa perspectiva de crescimento que eles estão enxergando, né? Recentemente a Lojas Renner comprou a rede Camicado, né? Fez um investimento, não sei quantos milhões, para uma rede de lojas de utensílios domésticos e etc. Bom, então, o que acaba acontecendo? Tudo isso está mostrando assim, o quanto as pessoas estão confiando em investir vários milhões de reais em um negócio. Para quê? Para multiplicar esses muitos milhões. Então, o que a gente pode passar para vocês, o que a gente pode dizer para vocês, assim, a DNA absolutamente está confiante no seu potencial de crescimento, no potencial de crescimento do setor que ela está inserida. Tá? Nós estamos muito eufóricos com isso e estamos investindo bastante e pesado para que nós tenhamos essa estrada de crescimento pavimentada junto aos senhores. Tá? Bom, o que eu tinha para bater papo com os senhores era isso. Eu fico aberto a perguntas, a dúvidas, ao que vocês quiserem colocar, porque a minha intenção aqui é bater papo mesmo. Diga. Desculpem, é que são terminologias que a gente acaba se perdendo e esquece de que nem todos têm. O AIDC é uma sigla americana de automação e identificação e coleta de dados. Tá? Define aquele setor de impressores de código de barras, de coletores de dados, leitores de código de barras. É mais voltado ao código de barras, né? E agora migrando um pouco e ressurgindo, né, depois de muito ser falado, mas agora mais viável, o RFID, né, que é a identificação por radiofrequência. Tá? Ele depois vai dar um pouquinho mais desse negócio. Algo mais? Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Para nós é um orgulho tê-los conosco. A gente sabe que tem gente que viajou distante, ainda enfrentou esse trânsito aqui para chegar aqui. Tá? A gente fica muito orgulhoso de ter vocês conosco. A gente se esforça bastante para que isso aconteça todos os anos e que a gente tenha proximidade com vocês e essa oportunidade de contato com vocês. Então, deixo aqui, em nome de toda a equipe da DN, meu muito obrigado a vocês e estamos à disposição de vocês, o que vocês precisarem. Tá? Então, meu nome é... Olha só que coisa, né? Eu estou tão acostumado que as pessoas conhecem que eu esqueci de abrir a palestra dizendo meu nome. Meu nome é Luiz Alberto Brenner e eu sou um dos diretores da empresa da DN Automação. Eu fico à disposição dos senhores aqui na sede de Porto Alegre, o que vocês precisarem. Tá? Muito obrigado mesmo.